Olá, meus amigos. Hoje nós estamos mais uma vez com o nosso Papo do Bem. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, a nossa gratidão. E contamos com a presença da doutora Carla Borsato, que é advogada e é uma trabalhadora emérita dentro da doutrina espírita, como evangelizador infanto-juvenil, divulgador da doutrina através das palestras. Portanto, é uma pessoa muito especial. E eu agradeço, viu, Carla, a sua presença, a sua participação. E vem falar conosco sobre um assunto muito importante, e que é de extrema importância, diga-se de passagem, que é sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. E como você, Carla, faz esse trabalho há algum tempo, fala para nós do que significa isso na vida das pessoas. Primeiramente, uma gratidão estar aqui, principalmente na presença do Senhor, e obrigado pela oportunidade. Esse tema é de uma relevância tamanha e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. E me chamou muito a atenção que essa importância não é só sob a minha visão como evangelizadora e mãe, mas também verifiquei no livro Sublime Sementeira que vários espíritos evoluídos, elevados, fizeram estudos, estão acompanhando, estão orientando, inspirando para que a evangelização cresça. Mas isso veio desde antes, quando Jesus chamou as criancinhas para irem até Ele e pediu, não as impeçais, porque o reino do céu é para aqueles que delas se assemelham. Se na maternidade e na paternidade, como Kardec conversou com os espíritos, nós temos uma missão de orientar os nossos filhos. E Santo Agostinho e Bezerra trouxeram a missão dentro da missão, que é levar o filho para Deus. A responsabilidade nossa, ela multiplica, porque quando a gente se nega a fazer esse processo, isso vai refletir diretamente na vida dos nossos filhos, lá na frente. Naquele momento de jovem, quando os pais já não estão mais para tirar o dedo da tomada, para esconder a faca, a tesoura, o perigo da rua. Os jovens muitas vezes não se sentem à vontade para falar com os pais. E quando tiver essa conscientização na infância, quando chegam na adolescência, se sentem com raiz em Deus. Num pai que é amoroso, vai aprender a ter essa visão, porque muitas vezes também a gente traz visão antiga, né, daquele Deus mais bravo, mais autoritário. E com o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, a gente aprende que Deus é amor. E que esse jovem não vai estar sozinho. E que esses pais aproveitaram o momento de maior recepção do Espírito, que é a infância, para passar essas noções mais importantes da sua vida. Os pais também, quando chegarem no plano espiritual, serão interrogados, né, do que fizeram com a missão dos tutelados que Deus confiou. E lendo o Sublime Sementeira, a Amélia Rodrigues fala que a evangelização salva. Isso é lindo, é muito profundo. André Luiz fala que a educação da alma é a alma da educação. Olha a profundidade desses espíritos elevados falando da evangelização para nós, trazendo uma ótica muito mais profunda do que aquela simplesmente de os pais assistirem uma palestra e as crianças ficarem acolhidas em uma sala. Não é só um acolhimento, tem muito acolhimento, mas também tem muito ensino. Aquele ensino moral, o ensino que vem de Jesus e que é o Espiritismo na integralidade. Oh, que lindo, que bacana. Carla, e essa evangelização deve ser começada quando? Olha, o mais cedo possível, na minha opinião, desde a barriga da mãe, né? Alguns centros espíritas já trabalham com a evangelização das gestantes, que estão trabalhando o espírito lá em construção, assim, o espírito não, né? O corpinho em construção, mas um espírito já com muitas vidas, com muitas histórias, preparando para esse mundo que vai receber. Mas se não deu na gravidez, no dia que tiver esse despertar para a evangelização, é esse o dia. O dia que a pessoa toma consciência de que pode levar. Ah, mas já tem 8 anos. É o dia. Você não pensou nisso antes, mas descobriu agora. Então agora é a hora. Aí o convite. Pais, mães, agora é a hora.
vamos levar os filhos à evangelização. Ô, Carla, e o que a gente percebe é que os pais estão um pouco indiferentes com essa problemática, achando que basta dar um curso superior, formar o filho, ser um doutor na vida, ou se não tem essa possibilidade, pelo menos, levando na escola já está tudo certo. Mas pelo menos se vai para a escola, tem que ir de segunda a sexta, às vezes até sábado em algumas situações. E a evangelização é apenas um dia por semana. Então não deveria tratar esse assunto da evangelização infanto-juvenil com o mesmo critério, com a mesma importância, sabendo nós que é muito mais importante às vezes até a evangelização do que a própria instrução na escola, mas não deveria dar uma ênfase, um tratamento mais enfático nesse sentido junto aos filhos? Eu penso que sim, porque aos pais não cabe somente a educação intelectual, e cabe a mais difícil também, que é a moral. E evangelização e lar, trabalhando em parceria, sustentam muito mais essa criança para o futuro do que até mesmo uma profissão. A profissão é muito importante, o estudo é muito importante, tanto que os pais não deixam as crianças e os adolescentes faltarem da escola. E a evangelização, às vezes, realmente não dão o mesmo valor. Já que a presença na escola é tão importante, tem um ensino intelectual, a evangelização, que aprofunda esse interesse e inteligência moral, também deve ser verificada na mesma proporção, com a mesma disciplina. A Joana de Ângeles falou exatamente isso que o senhor comentou e acrescentou que muitas vezes até o evangelho no lar e a evangelização, a disciplina vai se afrouxando por causa da invasão da televisão, a invasão das notícias ruins, e a gente pode acrescentar hoje das redes sociais, né? Dos aparelhos, tablets, celulares, de uma forma geral. Quando a gente era mais jovem, nossos pais falavam assim, não conversa com estranho, né? Hoje a gente abre a porta de casa através da televisão e do celular para o estranho entrar em casa. E muitas vezes essa família não pode levar para a evangelização porque está ocupado vendo um programa. Ou então, numa conversa de família, em refeição, às vezes também se distrai com essas preocupações, muitas vezes pesadas. É essa visão que a Joana traz para nós e ela enfatiza não só a importância da evangelização, mas o evangelho no lar, que evangeliza a família. É mais uma forma da gente levar os filhos a Deus. As orações, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, na auto-evangelização, o evangelho no lar, onde a gente evangeliza a família. Guilom Ribeiro também fala a importância de evangelizar o lar. A Joana disse que quando a gente evangeliza o lar, Jesus se demora nos nossos lares. E que é interessante a gente manter essa vibração por mais tempo para que essa espiritualidade amiga, essa energia, essa vibração positiva permaneça no nosso lar. E quando fazemos maquinal, é o dia, é o horário, eu tenho que fazer. Obrigação. É por obrigação. Aí as pessoas não têm essa noção, não têm essa preocupação, porque não enxerga, mas passa a sentir. Quando a oração é feita de coração, quando a evangelização, a gente leva os filhos de coração, a gente sente. A gente pode não ver hoje, mas a gente já sente os reflexos, começa a perceber mudança de comportamento, mudança de sentimento, e é fantástico sincronizar esses tipos de caminhos que nos levam a Deus, que nos aproximam até mesmo de nós mesmos. Interessante. Às vezes a pessoa confunde evangelização com uma coisa assim, atávica, já do passado. Isso é época da igreja, época, vamos dizer assim, da Idade Média. Mas hoje a evangelização teria que até, entre aspas, ter outro nome, não é? Porque a gente sabe que o evangelho é a boa nova trazida por Jesus que nos conduz até a Deus, né? Então, quando fala de evangelização, é uma educação, né? É você educar a pessoa
para fazer as coisas de uma maneira consciente, né? De uma maneira para depois ser espontânea. A gente vê, eu estive agora há pouco tempo na Europa, na Áustria, e eu pude ver, a gente fica até um pouco chateado com isso, porque eu amo o Brasil, sou um nacionalista, vamos dizer assim, ferrenho. Mas a gente chega lá, é impressionante, as crianças estão visitando o museu, estão crianças na fila certinho, não tem bagunça. Você entra no metrô, aqueles jovens lá quietos, conversando, não tem algazarra. Eu cheguei aqui, entrei ao lado de um ônibus, tinha uma série de jovens dentro do ônibus, falando palavrão, gritando pela janela. Aí eu pensei, meu Deus, ainda nós estamos tão atrasados, né? Essa consciência da moralidade, do respeito ao próximo, respeito à sociedade, respeito a tudo que nós usamos, né? Então isso é uma evangelização, não é? Sim, é aquela união, né? Não só da evangelização espírita, como do lar. Porque a gente evangeliza através dos exemplos. E quais os exemplos essas pessoas que tiveram essas posturas negativas tiveram para acharem que isso é correto, repetir? As crianças, elas aprendem. Elas são uma máquina fotográfica, né? Registram todos os momentos. O evangelho tem que ser vivenciado. E essa moralização não é só na escolinha da evangelização, mas também dos pais, para poder enfatizar que eles colocaram os filhos para aprender coisas certas. E também na evangelização e na mocidade, esses jovens se encontram com outros jovens que estão com o mesmo propósito. Porque na escola, muitas vezes, não encontram esse mesmo grupo. Pelo contrário, acho que na escola você encontra muita coisa errada. Eu tenho um netinho de 2 anos e meio, e eu fui buscá-lo ontem na escola, eu não vou nem falar o que ele colocou, né? Eu falei, meu Deus, mas onde essa criança aprendeu isso? Na casa dos pais, não é, porque eu conheço muito bem a minha filha e como ela procede, meu genro. Não foi ali que ele aprendeu, foi aprender lá fora, entendeu? Então, eu acho que a criança absorve tudo. Então, se os coleguinhas falam que aprenderam lá na casa deles, eles vão falar também. Sim. Então, eu acho que aí não é só o falar, né? É o pensar, é o agir, é o fazer. Então, eu entendo que essa evangelização que você se propõe a dar lá dentro da casa espírita, e você é professora e mestra no assunto, é no sentido de fazer com que essa criança se adapte ao mundo de uma maneira mais equilibrada para evitar problemas futuros, né? Porque se não tivermos esses detalhes, nós vamos nos comprometendo e amanhã temos que acertar isso aí de alguma forma, porque a justiça divina cobra, não é verdade? Sim, com certeza. Cada um conforme suas obras, né? A gente vai se responsabilizando. Por isso mesmo o esquecimento do passado, por isso mesmo a criança é tão apta a receber as influências do meio e a responsabilidade dos pais também é escolher esse meio. É poder orientá-las no meio também que elas estão inseridas, porque foge do controle da família, como o senhor exemplificou o seu caso. E a gente precisa dar base, precisa dar essa raiz para eles, para poder executar do lado de fora, mesmo que os amiguinhos não façam. Lógico, porque a criança, como você diz, filtra tudo, nós temos que passar para ela informações corretas, entre aspas, verdadeiras dentro da nossa visão, que ainda é muito limitada, nós temos as nossas verdades e vamos assimilando as verdades divinas, nós temos a obrigação de passar isso para eles. E eu vejo que muitos pais não só não levam as crianças na evangelização, como eles também não frequentam uma religião. Sim. Eu acho que a religião é fundamental, qual seja, porque vai falar de Jesus, que é o nosso modelo e guia, não é? Então, principalmente de doutrina espírita, que ontem mesmo atendi uma pessoa lá na nossa casa, sem citar detalhes, ela ficou 15 anos numa religião e chegou lá para mim ontem para conversar comigo e disse assim, eu perdi 15 anos na minha vida, porque eu fui informada de uma maneira tão equivocada, tão absurda,
a ponto de eu abandonar a religião. Eu falei assim, isso aí não tem nada a ver com a vida. E hoje eu sinto que eu perdi 15 anos na minha vida frequentando essa religião. Quer dizer, eu pude sentir que a religião é mais enquadrada e não mostra realmente a verdade de uma maneira objetiva, racional e lógica, porque às vezes vem uma verdade dogmática, é assim tem que ser e acabou. A doutrina espírita, nós sabemos que ela é, vamos dizer assim, consoladora e desperta a consciência para a grande realidade da vida. Então imagina isso na formação da criança, o quanto é importante, não é? Sim, e o senhor falou, né? Sobre Jesus, sobre essa importância da religião, o impacto que gera nas pessoas. A partir do momento que a gente tem consciência de que é através de Jesus que a gente chega a Deus, que é o nosso porto seguro, o nosso reino dos céus, eu comparo com a parábola até do filho pródigo. O filho pródigo saiu, se desvirtuou, sucumbiu. Só que um dia ele teve a lucidez. E por que ele voltou para casa? Ele conhecia o pai dele. Ele sabia o caminho de volta. Se os nossos filhos lá na frente puderem ser equiparados com o filho pródigo e quiserem voltar para casa, para o colo de Deus, quiser voltar para a casa do Pai, que é o nosso Criador, e nós não ensinamos o caminho. Não tem referência. Não tem referência. Então é muito importante falar de Deus. Sim. Eu vou contar uma coisa para você que isso me chocou. Nós fazemos palestra lá no CDP, na cadeia, e um rapaz falou para mim assim, estou muito feliz de estar aqui. Eu disse, mas como assim? Porque somente aqui eu ouvi falar de Jesus e de Deus. Os meus pais nunca falaram para mim de Jesus e de Deus. Então parece que é meio, vamos dizer assim, absurdo ficar falando de Deus e de Jesus, né? Parece que é uma coisa meio fora do contexto, já foi, isso é coisa da antiguidade. Meu Deus, isso é atual, né? Sempre falar de Jesus e de Deus é atual, é atualíssimo, porque, como você disse, é o nosso caminho de volta e não adianta espernear. É o caminho, tem que entrar, enquadrar e voltar para Deus. Agora, se você tem um GPS, fica mais fácil, né? Sim, Jesus é o mapa, né? O nosso modelo e guia. Se a gente aprender com Jesus, fica muito mais fácil da gente voltar para casa. E ele disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça divina, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Precisamos buscar, e se através dele é mais fácil, porque ele já veio mostrar o caminho, a gente não tem que descobrir tanta coisa sozinho, porque ele mostrou o amor, que a gente sabe também que o amor vence tudo. Em todos os lugares, quando a gente lida com o amor, a gente vence, até nas adversidades. Ele veio mostrar a gente o perdão, a caridade. O Espiritismo traz para nós também a importância da vida futura, das nossas reencarnações. E olha quanta coisa nossas crianças, nossos jovens vão aprender na evangelização. Olha quantos princípios que eles vão ter com uma base, porque as evangelizadoras, os evangelizadores estudam para passar um conhecimento. Também são responsáveis por tudo aquilo que eles ensinam. E olha quanta coisa valiosa que acrescenta. Aí os pais se questionam, mas eu não sei tudo isso. Não tem problema, você tem amor? Você quer falar de Jesus? Você quer falar de Deus? Fala aquilo que você sabe. Tenha a disponibilidade e conheceu a evangelização, conheceu um lugar que você tenha confiança e que vai falar de Deus para o seu filho, leva, é mais uma pessoa falando de Deus. Faça a oração, é um conjunto todo que não pode ficar desconexo para poder a gente amparar, que lá na frente a gente não vai poder socorrer o tempo todo. E se a gente quer amenizar qualquer situação, é apresentando Deus. Fazer tudo isso não vai livrar ninguém dos problemas, só que vai trazer muitos subsídios, muitos recursos. Inclusive, Carla, os próprios pais deveriam fazer estudo dentro da casa espírita também, não é? Sim. Não é só a gente falar de evangelização infanto-juvenil, dizer, não, eu estou levando meus filhos, está tudo certo. Olha, tudo bem, já é alguma coisa muito importante. A gente está conduzindo os filhos para um local onde a gente sabe que
os professores estão adredemente preparados e vão fazer uma colocação lógica dentro de uma verdade. Agora, é muito importante que os pais estudem a doutrina. O Livro dos Espíritos são 1018 perguntas que o Kardec fez e 1018 respostas que os Espíritos deram para ele. Ali está toda a verdade. Jesus o Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor e a doutrina espírita trouxe a verdade. Então eu entendo que sem essa verdade nós não vamos a lugar nenhum, a gente fica perdido. Então estudar o Livro dos Espíritos significa estar de posse da verdade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Carla, é exatamente aquilo que Jesus quis ensinar, não é? Porque eu sou o caminho, ele disse, e eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, nós temos que estudar como pais para poder falar a mesma língua com os filhos, que senão eles vão chegar e perguntar para nós vamos falar diferente daquilo que os professores estão falando. Ajuda bastante, não ajuda? Com certeza, muito bem colocado. Para a gente embasar e dar sustentação para os nossos filhos, eles também terem um diálogo para não ficar um aprendizado morto, né? Aí não consegue ter diálogo sobre o assunto que eles aprendem, porque geram dúvidas. Quem trabalha na evangelização descobre as perguntas de R$1 milhão que as crianças fazem. É fantástico, eles têm a cabeça incrível, eles fazem umas perguntas tão inteligentes, aí vão chegar em casa aprendendo, felizes, e às vezes não conseguem desenvolver. Não por maldade dos pais, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Lógico. E a doutrina espírita, os centros espíritas oferecem vários cursos. Pode escolher vários, que estão todos adeptos a Jesus, a essas questões espíritas, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, demais obras. É fantástico. E como o senhor disse que a doutrina liberta, quanto mais aprende, mais se sente livre. Lógico, o Cristo disse isso, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né? Então, nós temos que estudar. O André Luiz fala que cada livro lido uma ideia modificada. E nós não temos... O Emmanuel coloca que de nós mesmos não tem muita coisa para ofertar. E se nós quisermos ofertar alguma coisa, nós temos que buscar nas fontes transcendentes. Então, estudar o André Luiz, por exemplo, nas suas obras que ele deixou aí, fantásticas, devassando o mundo espiritual, então fica mais fácil até para a gente entender a vida, não é? Fazer uma conexão do ontem, do hoje com o amanhã. E do mundo, no planeta que nós nos encontramos, dentro de um arcabouço físico e no mundo espiritual livre dessa indumentária. Como isso muda, como isso é diferente e é uma realidade. Nós somos espíritos no corpo e seremos espíritos no mundo espiritual. Então, é muito importante que a gente entenda o nosso papel aqui dentro. E como fica importante também para a criança saber isso, né? Ela não achar que está sendo colocado aqui porque os pais tiveram uma relação e ele nasceu e está colocado no mundo e é isso mesmo, para gozar o mundo. Não é bem assim, não é, Carla? Não. E vou dizer, né? Os meus filhos estão na evangelização, e eu estudo, além de fazer as aulas, eu também faço os meus estudos espíritas. E eu encaixo no dia a dia essas questões que eu também aprendo, mesmo quando eu não falo para eles, eu vou ensinar vocês alguma coisa. Só conversando, né? Só conversando. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada, eu vou passando uma coisa, a oração antes de dormir vai mais um ensinamento, aí a gente vai encaixando sem que eles percebam. E o que o senhor falou também, né? Aí eles veem, meu pai também está estudando, minha mãe também está estudando, olha que legal, né? É diferente. Né? Motivá-los a estudar também, né? Tem muitas obras espíritas para jovens, né? E para crianças, mais aí na primeira infância. Então, motivá-los a estudar, né? Porque, assim, a princípio, pouca gente gosta de estudar, bem da verdade, não é? Então, vendo os pais estudarem, fazendo o culto do Evangelho, estarem conversando sobre o assunto, motiva as crianças também, não é? Sim, e o ajuda-te que o céu te ajudará. Começa por aí também, né, doutor? Precisa todo mundo unido, a união faz a força, não é? Sim. E outra coisa, cara, eu acho que os pais, quer queira, quer não, ainda são os ídolos, né? Então, o que eles falam tem uma força.
Outro dia uma senhora foi no meu consultório e falou, Aguinaldo, estou numa enrascada que faz gosto. Eu falei, mas por quê? Porque eu perdi um filho, entre aspas, né, de 6 anos, e um menino de 4 chegou para mim e falou assim, mãe, por que o meu irmãozinho morreu? Não, meu filho, é que Deus quis que ele ficasse lá com ele. Aí essa criança disse assim, mãe, eu odeio Deus. Eu falei, mas como, meu filho? Ué, porque meu irmãozinho é tão bom, e ele levou embora e deixou a gente aqui sem ele. E esses meninos que vivem fazendo coisa errada e Deus deixa aí? Então aí é que ela se deu conta que a resposta dela foi muito infeliz, né? Ele foi estar lá com Deus. Aí eu fui conversar com ela e explicar, olha, seria melhor que você tivesse dado uma aula para ele, dizendo que a gente reencarna para melhorar um pouco, que tem um período, que ser programado antes de nascer. Então, eu dei uma aula para ela, assim, não, vou conversar com ele para tentar tirar essa impressão que ele ficou de Deus. Olha, então é muito importante a doutrina espírita ensinada, falada, vivenciada na educação dos nossos filhos, né? Com certeza, Carlinha, olha a diferença. Obrigado, querida, muito obrigado, você foi ótima, fantástica, o nosso tempo nos cobra, as palavras finais aí para encerrar o nosso programa. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de falar de um assunto que é muito importante e me deixa muito feliz. Eu desejo que as famílias se conscientizem e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.